Já faz tempo que eu não apareço aqui no canal, mas esse ano eu quero voltar a compartilhar algumas ideias, algumas reflexões, alguns questionamentos, papo furado, papo amigo, com um pouco mais de frequência. E eu queria começar hoje com um tema um pouco tabuzento. Parte de uma experiência própria, mas também a ideia é lançar uma certa reflexão. Se você estiver aberto, pode ser que isso te acesse de uma forma positiva. Eu queria falar sobre culpa pós-masturbação, para um público mais específico, que é o público cristão / evangélico, já meio que justificando que eu falo isso de um lugar de experiência própria, como alguém que já foi condicionado dentro dessa religião e sofreu esse problema, né, que é a culpa pós-masturbação e o vício na pornografia. Gente, eu queria só fazer um parênteses aqui, que assim, esse vídeo eu gravei ele quase um ano atrás e eu senti de compartilhar aqui no Hub com vocês, para que o pessoal daqui do Hub também tivesse acesso a esse ponto de vista, a essa informação. Mas eu usei um termo aqui nesse vídeo que, se você for pesquisar de fato com psicólogos e sexólogos, nenhum deles configuram compulsão na pornografia como um vício. A falácia do vício em pornografia é algo que não existe, pelo menos dentro da psicologia, dentro da sexologia. Então, assim, não existe de fato um dado científico que comprove o vício, que configure vício. Porque se configura vício, você poderia tratar como um vício, mas nesse caso não existe até então algum artigo que comprove que a compulsão na pornografia pode ser tratada como um vício. Então eu queria deixar esse parênteses aqui. E mais um detalhe, dependendo da situação, do que você está vivendo na sua vida, de questões psicológicas, o seu cérebro, que a sua mente está acometida, você pode tender a querer compensar alguns desvios emocionais nessa busca, porque é fonte de dopamina rápido e fácil. Da mesma forma como você faz isso com o Instagram, com videogame, com, às vezes, alimentação, entende? Então é muito importante a gente quebrar essa falácia do vício e da culpa pelo auto-julgamento de que se está viciado, porque a culpa, ela não te afasta do problema. Muito pelo contrário, ela te coloca num ciclo de repetição, de negação e repetição, de punição, de julgamento. Eu acredito que o que mais pilha a galera é se perceber compulsivo, mas também a crença de que tem alguém olhando, de que tem alguém desagradando, de que está desagradando alguém está te tentando e que você está cedendo aos desejos da carne, aos impulsos da carne. Dentro da religião é muito dito, né, que nós devemos negar a nossa carne e viver para Deus. Por isso que eu queria dar uma pausa nisso e voltar no tempo. Voltar lá na infância. Lá por média dos 5, 7 anos de idade, geralmente é quando a criança ela começa a descobrir o próprio corpo, né? Ela começa a sentir sensações e querer desvendar, querer descobrir o que se trata. Sem julgamento, sem malícia, sem intenção. Porque a criança ela não sabe o que é, não tem significado. É simplesmente sensações e curiosidade. O que é isso? É bom? É ruim? Por que eu sinto isso quando eu toco isso, quando eu toco nisso, né? E geralmente nesse momento da vida, o adulto ele percebe que a criança tá curiosa, que a criança tá procurando se tocar, que a criança tá brincando de formas diferentes. Geralmente nesse momento é o momento que o adulto diz para essa criança: tira a mão daí, não faz isso é errado. Se você cresceu dentro de uma religião cristã, é muito provável que você vai ouvir: isso é pecado, Deus não gosta disso, Deus vai te castigar, sua mão vai cair, não pode tocar aí. E é curioso porque olha a paranoia que se cria na cabeça dessa criança, né, de que o prazer, de que aquela sensação boa que ela tá tentando descobrir, que ela tá tentando descobrir não, que ela simplesmente sentiu e tá tentando entender, tá tentando assimilar, que aquilo é ruim. Se cria aí já uma ideia de que o prazer está associado a algo ruim, a um sinônimo de punição, de erro, de inadequação. Aí eu te pergunto,
Será que aí na fase adulta, o ser que você tá com medo de desagradar é Deus mesmo? Ou é aquele adulto que você admirava, que você respeitava, que você via como o dono da verdade, né? Porque é o adulto sabe, eu sou criança, a criança não sabe. Será que não é esse o adulto que você tem medo de desagradar? Será que não é esse ser que você acredita que tá espiando, que tá te vendo, que tá te julgando, que vai te punir? E um outro ponto que eu queria tocar é o ponto de estar sempre responsabilizando o externo por uma ação que é sua, por um desejo que é seu. Por exemplo, teve a contribuição do adulto que reprimiu, né? Que deu o primeiro comando de repressão. Mas a partir daí foi você aceitou esse comando. Você elaborou algo em cima desse comando. Não tem um diabo te tentando nessa ação. Eu acho que o primeiro passo para você superar um vício é você assumir que é você. Isso eu tô falando para quem tá condicionado dentro desse sistema de acreditar que precisar agradar um ser para ser recompensado, senão será punido, e de outro lado, acredita que está sendo tentado. E quando falha é porque algo te tentou e você cedeu, e não porque você quer aquilo, você deseja aquilo. Você construiu esse significado, entende? Porque para pensar comigo. Se nunca alguém tivesse te dito que era errado, se lá, na sua infância, quando você começou a sentir uma sensação, um gostosinho, uma cosquinha que seja, e começou a brincar de forma diferente, a se tocar com uma certa curiosidade, ao invés de você ter sido reprimido, você tivesse tido um espaço seguro, com informação, para você se conhecer essa sexualidade infantil de uma forma segura e livre. Eu vejo o nosso impulso sexual como um fluxo. Imagina uma barragem que ela vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, e aquelas comportas, elas nunca são liberadas. Não tem a possibilidade, não tem a oportunidade de abrir as comportas para que parte daquele fluxo vá e aí suba e continue fluindo, sabe? Uma hora essa barragem vai estourar, cara. Se você tivesse dado liberdade para esse fluxo fluir naturalmente desde o momento em que ele se iniciou, você não teria dado um significado tão pesado. Você aprendeu a gozar com o sofrimento. E você mesmo cria a realidade de gozar com o sofrimento, porque é o sofrimento que te excita, é o proibido que te excita, é o errado que te excita, é a culpa que te excita. E enquanto você não assumir a responsabilidade de admitir que foi porque, mesmo que com uma mente imatura, né? Porque foi a mente de uma criança. Se você não entender, não assumir que você quem criou o significado, você vai continuar gozando com o sofrimento, com a culpa, com a dor, e vai continuar se colocando nesse cenário, num eterno ciclo repetitivo de esconder da sua esposa esconder do seu marido, e se ajoelhar e orar e dizer que vai mudar e dizer que vai fazer diferente e vai continuar culpando o externo, mas sempre no mesmo ciclo. E aí vai cair de novo, e aí vai se culpar de novo, e aí vai ler aqueles versículos que diz que vai e não peques mais, e aí você vai dizer, não, agora vai ser diferente, mas não vai ser diferente porque você não está se autorresponsabilizando. Sabe o que eu sugiro? Como experiência própria, é algo que funcionou pra mim, não sei se funcionará pra você, mas eu acho que é válido testar se é algo que realmente está te prejudicando e você está disposto a assumir uma postura de viver e olhar para isso de uma forma diferente. Se não, vai só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu te sugiro que quando você se sentir excitado e você já começar a se sentir culpado, porque você sabe que você vai escorregar. Quando você chegar nesse ponto, você não vai ficar tentando mentir para si mesmo e criar vários argumentos mentais a se masturbar e depois se culpar. Você vai deixar esse fluxo vir, mas com um detalhe:
Você vai viajar lá no seu passado. Você vai tocar seu corpo com curiosidade. Você vai sair do piloto automático. Você vai sair da pressa para gozar rápido, escondido. Você vai sair da culpa de achar que tem alguém te vendo ou te punindo. Não tem adulto nenhum que tenha poder sobre você, adulto, capaz de decidir por si só. E você vai se tocar de uma forma diferente. Você vai se tocar observando cada sensação. Você vai se tocar mapeando e reconhecendo o seu corpo, que era o que você deveria ter feito lá na sua infância, se você tivesse tido a liberdade para conhecer de uma forma segura, de uma forma infantil, transitar pela sua sexualidade infantil, deixar que esse fluxo passe, reacessar isso na sua adolescência, deixar que esse fluxo passe, reacessar isso na sua vida jovem adulto, deixar que esse fluxo passe, e assim por diante, até que de fato esse fluxo se finde como uma última gota. Entende? Muitas pessoas associam o vício na pornografia num período da vida onde tinha lá por média dos seus 15, 16, 17, 20 e poucos anos. Sabe o que isso significa? Auge da sua puberdade. Seus hormônios assim, ó, desesperados por entender o que tá acontecendo com esse corpo. Então não importa se você tocou 1, 2, 5, 10 vezes no seu dia. Você tava tentando descobrir o seu corpo. Então, se você foi um adolescente que configurou a sua descoberta, você associou a sua descoberta a um vício, você pode ter certeza de que você não era viciado, você só era um adolescente, um jovem, conhecendo, entendendo o seu corpo e dando liberdade para que toda essa descarga hormonal, emocional, fluísse pelo seu corpo. Não tem culpa nisso, não tem erro nisso. Simbora pro vídeo. Quando você aceita a sua condição com naturalidade, com delicadeza, sabe? Se acolhe com delicadeza. Eu estou passando por isso, eu me sinto assim, tenho dificuldade de lidar. Dei todos esses significados estão me sufocando e eu quero dar liberdade para esse fluxo fluir por mim. Você vai ver que vai ser um peso gigantesco das suas costas. Primeiro, que você vai entender que não tem Deus te punindo. Segundo, que você vai entender que não tem diabo te tentando. Você só tá reprimido. Você só tá há anos e anos e anos reprimindo impulso. O impulso vem, vezes você cede, vezes você foge, você não encara. Você ajoelha e ora e bota a culpa no diabo. Você esconde o que você está sentindo debaixo do tapete. Não tem como melhorar sem assumir responsabilidade e sem olhar de cara para o que está acontecendo. Então, o que eu te sugiro é, volta no seu passado, acessa a sexualidade da sua criança e deixa esse fluxo fluir como um rio. Voltei aqui de novo para falar mais uma coisa, só para concluir, que se a forma como você interage com o seu corpo, com a sua sexualidade, te gera culpa, medo, desconforto, insegurança, procure ajuda, procure pesquisar, não procure culpados, entende? Procure entender qual que é o mecanismo da sua mente, qual que foi a relação que você teve com a sua sexualidade. Procure entender onde é que foi que você aprendeu, sabe? A se tocar, a se sentir assim, como que isso começou, o que desencadeou. Procure ajuda de psicólogos, de sexólogos, pessoas que são estudadas dentro da área para poder te informar e te instruir da forma correta. Vamos parar de procurar culpado e de se auto-julgar, se auto-culpar, apontar o dedo pro outro, apontar o dedo para si mesmo. Bora encontrar a verdadeira raiz do problema, né? Porque assim, eu vejo aí muita gente consumindo pornografia e demonizando a pornografia e assim, tem coerência? Sabe? Não tem. Uma coisa que eu sempre penso é que assim, que se o problema fosse a masturbação, se o problema fosse a pornografia, a gente não ouviria essas histórias aí das antigas, né? De um vô, de um tio, galinha, cabra, vaca, né? Porque assim,
Muita gente diz que o problema está na indústria, e de fato, né, a indústria, como qualquer indústria, tem os seus prós e os seus contras, né? Mas você dizer que precisa deixar de existir para que deixe de existir a compulsão é no mínimo ingênuo, entende? Esse pensamento, porque como eu disse, se o problema fosse mercado adulto, você jamais teria escutado essas histórias, né? Das antigas, assim, de um avô, de um bisavô conhecido das antigas. Vaca, galinha, porco. Vamos pensar sobre isso. Se autorresponsabilizar, procurar a solução e não culpados. Talvez você precise buscar a ajuda de um profissional, talvez você precise simplesmente se permitir ser o que você pode ser, sem ficar tentando se obrigar a ser algo que você não pode. Tem vários caminhos para se libertar. Nem sempre você precisa ajoelhar e orar. Não, isso independente da sua religião. Tem uma diferença entre espiritualidade e entre você mesmo. Você mesmo. Assume responsabilidade sobre os seus próprios pepinos. E vamos criar uma realidade para si mesmo de mais amor, de mais liberdade, de mais acolhimento e menos julgamento. Se a grande força criadora espera algo de você, eu acho que ela espere que você se ame, se cuide e faça o que você fala. Porque quando você ama, você se cuida e você tem comprometimento consigo mesmo, você impacta outras vidas. E outras vidas impactadas formamos uma grande corrente.